Bom dia a todos, vamos dar início, a mais uma aula de EcoS03 e vamos começar com uma pequena revisão da aula passada, que a gente falou dos drivers. Então, a cara geral do driver é essa daqui. E a gente está chamando o driver, e o que a gente quer analisar como sendo driver, é uma biblioteca, no final das contas, na implementação prática, vai ser um par de arquivos .c.h, onde a gente tem um conjunto de funções que nos permite acessar um determinado periférico de hardware. Então, basicamente, essa é o que a gente quer falar como driver. A diferença é que a gente está seguindo um padrão. Então, ao invés de eu criar aqui o meu driver e colocar todas as funções, e aqui vocês veem, ó, eu tenho a função 1, eu tenho a função 2, eu tenho a função 3, tenho a função de inicialização dentro do meu driver, eu tenho as minhas variáveis internas dentro do meu drive normal, o arquivo da minha biblioteca. A diferença é que eu sigo um padrão. Nesse caso, o meu padrão é dado por essa estrutura. Então eu tenho uma struct que ela me define como o driver deve ser organizado. E que maneira que eu troquei, que maneira que eu estou definindo? O meu driver ele tem que ter no mínimo um nome. Aqui, então, a gente tem um vetor, onde cada posição desse vetor eu tenho um endereço que vai apontar para uma função. Então, se olhar aqui, é um vetor do tipo ponteiro de função do driver, porque o ponteiro de função do driver ele é um pouquinho diferente do ponteiro de função do processo. O processo, por enquanto, ele não recebe nada e ele devolve se ele conseguiu executar ou não, se ele quer reexecutar ou não. A gente está usando, então ele é um char função void, e a estrutura que a gente definiu. Pro driver agora, ele é um pouco diferente. Ele recebe como parâmetro um ponteiro de void. Ah, Rodrigo, por que a gente usa um ponteiro de void como parâmetro? Porque eu quero ter uma maneira única. Aqui o parênteses, né? Eu quero ter uma maneira única de conseguir passar os meus parâmetros para qualquer tipo de função. Eu não sei o que a função precisa receber, então é uma maneira única de eu conseguir passar um parâmetro. É uma espécie de sobrecarga de função, tá? É exatamente o mesmo truque que o printf usa. A gente manda para o printf variável inteira, float, double, vetor. A gente manda o que a gente quiser para o printf e aí ele formata e imprime corretamente, né? Então ele recebe isso como um ponteiro de void. É uma única função recebendo várias coisas e tem uma maneira da gente saber o que veio. Então a diferença da biblioteca é que a biblioteca está desse lado. É o que a gente está acostumado lá na disciplina de Eco P04. Então aqui, ó. Eco P04. É como é que eu faço acesso a hardware, como é que eu leio um teclado, um I/O, um LCD. É a implementação de baixo nível mesmo. A diferença dela pro nosso driver é que agora, então, no nosso driver, a gente vai se preocupar em seguir um padrão. E o nosso padrão é dar um nome para esse cara, tem um conjunto de funções iniciais, tem um conjunto de funções de um vetor onde eu consigo acessar e tem uma função especial, que é uma função de inicialização. Então, fechamos aí. Como é que é o ponto H, então, do meu driver? Esse aqui é o ponto H que a gente vai fazer agora. Que eu vou rodar com vocês para a gente fazer o teste dele. Então, if ndef, define do mesmo jeito. Inclui aqui os tipos do driver. Na verdade, os ponteiros de função, a gente só separou para simplificar um pouquinho. E a diferença é que agora eu não tenho no meu ponto H nenhuma das funções de acesso ao hardware. Então, eu quero ligar a LED, quero imprimir LCD, quero ler o teclado, quero fazer o que eu quiser. Eu não tenho isso. O que eu tenho? Eu tenho uma única função que me devolve o endereço, me devolve um ponteiro para uma estrutura do tipo driver. E eu também libero a lista das funções que eu conheço. Tá, como é que a gente implementa isso em C, então? O que muda? Lá no meu arquivo de código, o crítico vai ser eu conseguir preencher e devolver esse
essa estrutura. Essa estrutura do tipo driver. E essa é a diferença que a gente tem para o padrão que a gente criou para esse sistema operacional que a gente está usando aqui na aula e o padrão de acessar o hardware de maneira tradicional. Então, lá no ponto C, né? Então, vamos ver no driver. Eu preciso ter uma estrutura do tipo driver e eu preciso ter aqui o meu vetor de ponteiro de função. Então, eu tenho a estrutura do driver, tenho meus ponteiros de funções, está tudo tranquilo, manda bala, sem problema. Isso é a alteração que a gente precisa fazer. Acesso ao driver é igualzinho ao EcoP04. Ah, você quer mudar o valor da porta D? Tudo bem. Pega o valor e joga na porta D. Só isso. Ah, você quer inverter o que tem na porta D? Tudo bem. Pega a porta D, inverte e salva na porta D. Só isso. Então a gente não tem dificuldade, mantém-se exatamente do mesmo jeito. Tá? Isso em termos de acesso a hardware. Ah, você quer inicializar, aqui o init, você quer inicializar a porta D, que é o barramento de LEDs, para poder trabalhar com ela? Sem problema. 3D igual a 0, para ser saída, e dá um valor inicial para a porta. Você vai começar todo mundo desligado? Você vai começar todo mundo ligado? Qual que é o padrão? Esquece por um momento essa segunda linha aqui e essa primeira, que na verdade são duas, né? Tem um ponto e vírgula no meio ali, funciona do mesmo jeito como a gente vai criar um acesso a uma biblioteca de LEDs, né? A biblioteca de LEDs nossa tem a função de alterar, tem a função de inverter o estado atual e tem a função de inicialização. O que começou a mudar? Todos os drivers, agora as bibliotecas, elas vão ter uma estrutura driver. E dentro da estrutura driver, a gente vai ter aqui, só um segundinho, dentro da estrutura do driver, a gente vai ter alguns campos que a gente já comentou, sendo um deles o ID. Então, na hora que eu inicializo, eu passo qual é o nome do driver. Então, o driver agora ele vai ter um número. Você é o driver número 1, você é o driver número 2, número 3. Por quê? A gente vai ver daqui 3 minutos por que a gente criou esse padrão. Mas, via de regra, é isso. Na verdade, um pouquinho mais, daqui uns 15 minutos. E a função diferente é essa getDriver. O que a função getDriver vai fazer? Ela vai preencher a minha estrutura, uma estrutura do tipo driver, né? E aí ela vai devolver o endereço dessa estrutura. E eu chamo essa estrutura aqui, ficou uma analogia bem interessante, de cartão. É o meu cartão de visitas. Alguém pergunta pra você, quem é você? Ó, me dê a sua informação. O cara vem aqui e fala assim, ó, me dá a sua informação. Quem é você? Eu? Toma aqui, ó, o meu nome, tá aqui meu cartão. Tem o meu nome, que é um pouquinho diferente. O nome a gente inicializa, a gente dá um nome para ele na hora que a gente inicializa o driver, não na hora que a gente pega a informação dele. Tem um motivo para isso, mas o cara colocou o nome. Fala assim, olha, se você quiser conversar comigo, a primeira coisa que você faz é conseguir me inicializar. O driver, a primeira coisa que você tem que fazer é inicializar. Por isso que ele tem um lugar separado para fazer isso. A segunda coisa que eu consigo fazer, eu consigo alterar o valor dos LEDs. Eu consigo chamar uma função tipo LED7. E essa função LED7, ela vai ser salva no vetor, mas é essa função que executa o código. Lá no meu vetor de funções também, tem uma função chamada LEDFlip, que inverte o valor dos LEDs. Quem que executa isso? A função inverte, que está aqui atrás. Função inverte e a função changePort. Então está aqui changePort e inverte. Por fim, eu pego esse vetor das funções que eu acabei de configurar e jogo no endereço dentro do cartão de visitas. E, por fim, a gente devolve o nosso cartão de visitas. Devolveu, tudo belezinha, tudo funcionando. Ok? O que a gente vai fazer agora? Um pequeno hands-on. Então, qual que é o setup que eu estou utilizando aqui? Eu estou com o MPLAB aqui aberto. Acho que pode aumentar um pouquinho. Tinha algum truque para aumentar fácil a fonte. Tem que apertar o scroll e rodar. Então, eu tenho aqui o meu código. Esse aqui é o exemplo que eu disponibilizei para vocês, então é só
pegar lá no Sega e baixar. E a gente está utilizando como simulador o PicSimLab, tá? Então é o PicSimLab utilizando a placa PicGenius e o microcontrolador, o PIC18F4520, tá? E a gente consegue fazer as simulações normais. Mantém aqui em 8 MB. A gente vai ter problema de temporização mesmo, porque às vezes o computador, como é o caso meu, por exemplo, não consegue manter a velocidade. Então, se a gente estiver olhando Flickr, estiver olhando algumas questões que envolvam tempo, a gente pode ter alguns problemas não vai bater com a realidade. Mas a sequência das coisas funciona belezinha. Então, vamos lá. Eu quero construir um driver, tá? Aqui, eu nem sei se eu já coloquei, eu já trouxe o driver LED.h, que é o código que eu passei, é exatamente o mesmo código. Exatamente o mesmo código que estava lá. Esse arquivo, ele está aqui, deixa eu só ver por que ele não está no meu... Eu não adicionei aqui, isso pode dar algum problema, deixa eu adicionar item existente. Cadê? Detalhes. Então esse aqui é só um arquivo dos tipos do device driver. O último ali, a linha 17, a gente não está preocupado por enquanto, tá? Então, ele mostra para mim o que é um ponteiro de função de driver. Deixa eu dar um tab aqui só para ficar mais organizado. Esses aqui são os tipos de variáveis. Então, é só para a gente conseguir simplificar um pouquinho o código. Então, que tipos de variáveis que eu tenho? Eu tenho o primeiro tipo, que é o meu ponteiro de função para driver. Como eu comentei, ele recebe um ponteiro para void e vai devolver um char. O meu segundo tipo é a minha estrutura de driver. Então, quando eu falar assim, eu quero ver o driver, tá aqui. O que eu tenho dentro dele? Eu tenho um ID para falar quem é aquele driver. Eu tenho uma função de inicialização e eu tenho as minhas funções. Esse cara é um vetor. Eu implemento ele como um ponteiro. A gente já discutiu algumas vezes que ponteiro e vetor, no fim das contas, em linguagem C é praticamente a mesma coisa. Mas eu estou acessando ele não como ponteiro, mas sim como vetor. Então ele vai apontar para a primeira posição do meu vetor. E aí com isso eu consigo gerenciar de maneira um pouquinho mais simples como eu acesso esses caras. Por quê? Porque cada driver vai ter uma quantidade diferente de funções. E essas aqui são as funções que o meu driver vai ter. Então eu não consigo travar. Se eu coloco um vetor aqui, eu preciso falar que vai ter, sei lá, 15 funções. Então todo mundo tem que ter 15 funções. Vou gastar memória. Desse jeito, cada um pode ter uma função diferente. E esse último type-def aqui, a gente comenta na hora que a gente entrar no próximo tópico. O ponto H, como é que funciona? Eu tenho uma função, eu criei o meu enumerador com as minhas funções. Então eu tenho uma função de mudar o LED. Eu tenho a função de trocar o valor que está lá. Então está ligado, apaga, está apagado, liga. E a função de get LED driver, ele vai me devolver o LED. Então aqui no driver LED.c eu tenho esse myself aqui que eu renomeei, deixa eu até renomear aqui, refactor rename. Esse aqui é o meu cartão. Belezinha. Então é como se fosse o meu cartão de visitas. A gente já comentou, port ID, o invert, o genérico, tá tranquilo. E o getLed. Então o que o getLed faz? Ele vai pegar o cartão de visitas e vai falar, olha, a função de inicialização é essa aqui. Já está colocadinha ali. A função que é responsável pelo LED set é o change port, que está lá em cima. A função responsável pelo LED flip é o invert. Tá tranquilo, preenche as minhas funções, devolve o endereço do meu cartão. Como é que a gente usa isso no braço? A gente não vai, assim, vai ser um trabalho muito grande para a gente ligar a LED, tá? Usando o driver desse jeito. Se tiver uma controladora, que a gente vai ver daqui a pouquinho, ajuda. Mas vamos ver como é o processo de utilização desse cara. O que eu preciso fazer? Primeiro eu preciso pegar o driver. Eu preciso ter uma maneira de achar aquele driver. E a maneira que a gente está fazendo, como eu só tenho acesso ao ponto H, a gente vem aqui em cima. Vamos lá. Include driver LED.h.
Qual a única função que eu tenho? A única função que eu tenho é o get LED driver. Ponto. Eu falo assim, olha, me manda um driver. E ele me devolve o cartão de visitas dele. Ele me devolve o cartão de visitas, tem que salvar o cartão de visitas em algum lugar. Onde é que eu salvo esse cartão de visitas? Eu salvo em uma variável do tipo driver. Então, o LED, eu dou o nome que eu quiser para essa variável, né? O LED, ele vai salvar a informação do get LED driver. O que é o LED? O LED é um ponteiro para driver. Como eu estou mexendo agora com um tipo de variável de driver, aqui ele já está dando include no ddtypes, então não tem problema. Na hora que eu incluo o driver de LED, ele já traz os meus tipos. E por isso que ele já reconheceu e colocou azulzinho aqui, para mostrar que é um tipo específico. E aí pronto, agora eu tenho o meu LED. Qual que é o primeiro truque? Para eu conseguir acessar esse cara, eu só consigo mexer ele dentro do main. Então, normalmente eu vou colocar esse cara aqui fora. Normalmente, assim, no exemplo de hoje, variável global não é um negócio muito legal. A gente tem uma maneira um pouquinho melhor de usar isso. Mas aqui eu crio, então, ele global para poder usar dentro do meu processo. E, tranquilo, peguei meu LED. O que eu posso fazer, então? A primeira coisa que eu tenho que fazer é inicializar. Então, LED, como ele é um ponteiro, eu vou colocar uma setinha. Lembra que a seta, ele dereferencia a estrutura e já acessa os membros da estrutura. É como se eu colocasse o asterisco para dereferenciar e colocasse o ponto. Então ele já faz isso automático. E a função de inicialização, eu falo, meu amigo, começa a funcionar. E você vai ser o 00. Tá? Vou colocar. Você é o primeiro cara que vai. Eu tô falando que você é o driver 0. Inicializei. Então fiz a inicialização desse driver sem problema. Como é que eu uso o driver agora? Aqui a gente tinha feito esse port D igual port D mais 1. Deixa eu aumentar o tempo, mais ou menos de 1 segundo. Vamos compilar esse cara. Aqui eu estou inicializando, mas eu não estou mexendo com o driver dos LEDs ainda. Então eu não estou mexendo com os LEDs através dele. Eu estou mexendo com os LEDs através do port D. E aí ele só vai somar mais um, mais um, mais um. O que a gente espera é enxergar assim que a compilação terminar. Um pouquinho mais devagar que eu esperava. Bem mais devagar que eu esperava. 38 segundos, parece uma eternidade. File, reload. A gente vai ver então agora os LEDs aqui piscando de 1 em 1 segundo. Então, primeiro foi para o segundo. Número 3 acende os dois. Depois vai acender o D2. Ah, Rodrigo, tá muito devagar. Tá, o speed aqui tá com 0,4. Então quer dizer que ele tá rodando, em vez de 1 em 1 segundo, ele tá rodando de quase 2 em 2 segundos, tá? Mas eu tenho aqui meu contador bonitinho. Como é que eu acesso agora? Através do driver. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é esse cara eu tenho que definir antes da função. E o compilador padrão C90 não pega. Tem que tomar cuidado com a ordem que as coisas estão declaradas. Por isso que a gente organiza o código criando normalmente todas as variáveis e todos os protótipos lá em cima do main. E depois a gente vem colocando as funções de implementação. Tudo bem. Então, vamos acessar o LED. LED, o que você sabe fazer? Ó, eu tenho um conjunto de funções. Qual função, o que você consegue fazer? Como a gente definiu, e aí é um padrão que eu acho que fica legal, a gente sempre coloca o nome do driver em maiúsculo aqui e depois o tipo da função. Por quê? Ambientes que tem autocomplete, você vai digitar. O que você vai fazer? Não sei. LED espaço. Ah, ele sabe da flip, ele sabe da set. Então ele já... é quase como se fosse um inbuilt help, uma ajuda embutida dentro do teu sistema. Você estruturou e agora você fala, nossa, mas como é que mexe com o LED mesmo? Ah, beleza, LED set. Você dá um enter aqui e vai executar a função. Que valor que você quer ligar? Ah, eu quero aumentar a variável de 1 em 1.
Então tá, então eu preciso armazenar o valor. Eu tenho o char LED, que começa com 0. E aqui eu vou fazer o quê? LED mais, aumenta. Vai dar problema. VLED, não pode ter o mesmo nome, né? VLED, o valor do LED mais. E VLED mais. Opa, não precisa. Podia ter colocado VLED mais. Vamos colocar linha por linha para ficar mais bonitinho. Então aumenta o valor e altera. O que isso deve mudar? Absolutamente nada. Então vai funcionar do mesmo jeito. Tá, Rodrigo, mas por que eu faço essa gambiarra inteira? Ou todos esses passos de criar um drive, de fazer isso, fazer tal. Para que a gente está fazendo tudo isso se eu posso simplesmente ir na porta D e mexer? Porque a gente. Se você for só precisar realmente olhar na porta D e mexer, não vai dar problema nenhum. Vamos ver se ele não vai dar. Se ele vai rodar, né? Do jeito que a gente pediu. Aqui piscou. Sem alteração. Tá tudo do mesmo jeito. Mas não parece que funcionou. Vamos colocar o menos. Eu coloquei para limpar. Ele vai demorar uns 2 minutos para compilar. Mas assim, tem alguma mudança, alguma alteração prática de ter usado aquilo lá e isso aqui? Não. A gente só está utilizando o acesso. E assim, a gente está usando ele e tem uma camada bastante grande. Então vamos repassar com calma qual que é a sequência que eu estou fazendo para conseguir acessar então um driver. O que está acontecendo? Eu tenho lá no meu canto o meu port ID. Então eu tenho aqui meu port ID, que é o endereço físico de memória. Nesse caso, é o 0xF80, eu acho que é 83 ou 85, eu não me lembro. Acho que é F83. Então tá lá na minha porta D. Eu posso pegar um ponteiro de memória, joga para ele, executa e tá valendo, tá tudo certo. O que eu estou fazendo agora? Eu estou criando um driver. Então aqui eu tenho uma struct, que é o meu driver LED. Tá? Eu tenho uma struct do meu driver LED. Essa struct do meu driver LED, o que ela tem? Em algum lugar ela tem um vetor com os endereços da função. Então, esse cara, ele aponta para uma função que liga o LED, onde eu passo um parâmetro P, e aí lá dentro ele vai fazer um port D recebendo o P. Tá? Então esse cara é que ele devolve, na verdade ele devolve um char para falar se deu tudo certo ou não. Mas então aqui, ele aponta para esse cara. Então quando eu preciso mexer no meu port D, eu tenho que acessar aqui. Mas para acessar esse cara, eu estou pegando o ponteiro do meu driver. Então aqui eu tenho meu LED. O meu LED eu aponto para o meu driver original, vou no vetor, procuro a posição correta, através da posição correta eu chamo a função e passo por parâmetro o valor. Lembrar que esse parâmetro é um ponteiro de void. Como ele é um ponteiro de void, eu preciso de referenciar. Então eu não posso pegar o P e jogar no port D. Né? O que eu tenho que fazer aqui? Eu tenho que falar que o meu port D recebe um char. Então eu tenho que modificar char P. Então eu tenho que modificar, informar para ele que eu estou fazendo uma mudança de tipo de ponteiro para void para char e depois salvar esse cara no port D. Então eu faço tudo isso daqui para poder mexer lá nos meus LEDs. Tem vantagem? Por enquanto não. Tá? A gente criou uma infraestrutura, mas a gente ainda não está conseguindo fazer um bom uso dessa infraestrutura. Como a gente não está conseguindo fazer bom uso dessa estrutura, não faz sentido a maneira de a gente está trabalhando. Vai ficar para a segunda parte da aula hoje. Que eu falei 15 minutos aquela hora, agora eu acho que mais uns 5 no máximo a gente chega na necessidade disso daqui. Beleza, então entendi a sequência. Não, calma, tem mais um passo.
Para esse cara existir, eu tenho que ter uma função init que pega a referência desse cara e preenche os vetores na posição correta, fala qual que é o ID dele, fala qual que é a função. Na verdade, a init não, eu tenho a função get driver, que preenche todo mundo, fala qual que é a função ID, fala qual que é a função init e devolve o endereço desse cara preenchido. O endereço desse cara preenchido eu mando para o meu main. Opa, coloquei errado. Eu mando o endereço desse cara para o meu main. Então, toda vez que o meu main quiser, ele vai lá, acessa a variável. Via referência, ele procura o meu vetor, pega o endereço do vetor, vai lá na função, passa via ponteiro de void, manda para esse cara faz uma conversão do ponteiro de void e salva no port D. Tá, mas o meu main não podia só ir lá e salvar no port D? Pode. Qual que é a vantagem disso? Então vamos descobrir a vantagem disso em agora 30 segundos. Ignoramos. Opa, deixa eu voltar a setinha. Ignoramos esse cara. Tá funcionando aqui. Deixa eu só dar um reload. Tá vendo? Ó, agora aumenta todo mundo e tá diminuindo. A gente percebe que tá funcionando com os ponteiros, que agora a gente compilou o menos usando os ponteiros, usando o drive. Então, esse é o funcionamento. Tá, Rodrigo? Qual que é a vantagem? Vamos lá. A vantagem é agora. Quando a gente tem uma controladora de drivers. Então, o que acontece? Essa é a arquitetura que a gente tem. E todo aquele rabisco que eu fiz agora, 36 segundos atrás, é isso que a gente está vendo. Para eu conseguir, no meu main, acessar o LED, que eu podia fazer desse jeito, não tem problema nenhum. O meu main vai lá e fala, liga tal coisa. Não. Ao invés de ligar, o meu main vai fazer o seguinte, ele vai criar o meu processo, que vai mexer com os meus LEDs. Depois que ele criar meu processo, meu processo que mexe com os LEDs, ele vai fazer o seguinte, ele vai adicionar esse processo no pool de processos e vai falar, kernel loop, executa. O kernel, quando achar que é razoável, ou seja, ele vai prestar atenção se está na hora de executar, se não está na hora de executar, ele vai prestar atenção se eu já consigo se a prioridade está correta, se não está correta, se tem permissão, se não tem permissão. Então, quando tiver tudo certo, o meu kernel vai vir e vai falar, processo 1, agora você pode executar. O processo 1, então, vai lá, acessa o driver de I/O e o driver de I/O mexe direto no hardware. Então, esse é o loop que ele vai fazer. Qual que é a vantagem disso? A princípio nenhuma. A vantagem, ela existe, aí começa a se tornar interessante, quando eu crio esse cara aqui. Quando eu crio uma controladora de drivers. Que aí eu, em vez de pedir... Vou colocar um passo a mais. Em vez do P1 pedir direto para o I/O, o P1 vai pedir para a controladora vai pedir para o I/O. Então, peraí. Deixa eu ver se eu entendi, Rodrigo. Vamos lá, que agora já ficou uma bagunça grande, já ficou uma bagunça bem grande. Então, Rodrigo, o que você está dizendo para mim é o seguinte. Ao invés do meu main vir aqui e mexer no I/O, o meu main vai, primeiro, criar um processo que quer mexer com I/O. Esse processo vai ser agendado pelo kernel. Então, quando o kernel deixar esse processo vai pedir para a controladora vai pedir para o driver e o driver vai mexer no hardware. Então, vai ter 5 passos. E nisso tudo é ponteiro de função para lá, ponteiro de void para cá, agendamento, prioridade e tal. Qual que é a vantagem disso? É a gente ter a controladora. E qual é a vantagem da controladora? Então vamos lá. Primeiro, ela é uma interface entre o kernel e os drivers.
Então, o kernel, os processos, eles não mexem direto para os drivers. A segunda coisa, como ela assim, a gente padronizou o sistema, do mesmo jeito que a gente fez com os processos, a minha controladora pode descobrir quais os drivers existem. Então, como está padronizado e é tudo igual, as maneiras de receber parâmetros, as maneiras de inicializar, a maneira de dar um nome para o driver é tudo igualzinho, ela pode descobrir as informações. Ela consegue salvar a informação, por exemplo, de qual driver está carregado, qual não está, quem que já inicializou, quem não inicializou. Então ela já consegue fazer isso porque a gente criou o padrão e a infraestrutura. Então agora ela vai ser a responsável, né? Ela vai ser a responsável por interpretar todas as mensagens que a gente recebeu do kernel. Então, toda vez que o kernel quiser falar alguma coisa, aqui no kernel entende-se o kernel, o processo, quiser conversar, tem que passar por ela. Ela é bem simples, porque ela é só um mensageiro. Ela pega de um lado, copia para o outro. É só isso que ela faz. Então, quais são as funções que ela tem? Duas. Uma para... na verdade, três, né? Tem uma de inicialização dela, mas é bem simples, né? Então, o que a gente usa dela mesmo? Duas funções. Uma função para inicializar o driver e uma para passar a informação para o driver. Não tem nada diferente. A mais crítica é que passa a informação para o driver. Que é a que dá a mais cheia de frescura. Então, como é que é a função de passar de informação para o driver? A gente fala, olha, eu quero chamar um driver. Em vez de eu chamar a função do driver, eu chamo a controladora. E eu falo, controladora, por favor, passe a mensagem para o driver ID, para esse driver, fala para ele que eu quero executar essa função e esse é o parâmetro que eu quero que ele execute. A controladora fala, tudo bem, mas para eu poder executar um driver, para eu poder executar uma função, o driver tem que estar carregado. Primeira pergunta, esse driver está carregado? Ele existe? Ela faz essa pergunta. E aí já tem uma primeira vantagem. Se a gente chama via controladora, se não passa nesse teste, ele fala, meu amigo, esse driver não existe, essa função não existe. Você está chamando uma coisa que não faz sentido. E por que a gente tem uma vantagem grande aqui? Ela me protege de começar a fazer coisa errada. Então ela verifica se aquele driver está inicializado. Quantas vezes a gente não começou, fez o código, agora vou usar o LCD, agora vou usar tal coisa. Você vai lá, começa a usar e não funciona. Aí você vai lá, mas meu código está certo, eu estou mandando... Ah, não, o LCD recebe ASCII, ele não recebe número. Aí você vai lá, mais 48, resto de divisão, monta tudo bonitinho para ficar em ASCII, roda, não funciona. Ah, não, é porque a porta vai lá, ajusta a porta, não sei o que, roda, nada. O que é? Não, pera, não, tem dois processos, os dois estão tentando mexer no LCD. Não, vamos fazer mais simples, então, um processo só. Você vai lá e arruma um processo, tá, belezinha, e nada. E aí você vai meia hora depois você fala, esqueci de inicializar o LCD. Aqui a gente não vai ter esse problema. Então ele vai fazer essa gestão automática para a gente e vai colocar isso embutido no sistema. Então a ideia de eu começar a colocar essas camadas, você está pagando um custo. A gente contratou o primeiro gerente, o kernel. Você está pagando para ele executa, ele gasta código, ele demanda o pagamento, que é uma interrupção de timer. Se não tiver uma interrupção de timer do jeito que a gente montou, ele não funciona. Ele gasta tempo para percorrer todos os vetores, analisar quem é o que, quem faz o que. Ele gasta tudo isso. Depois que ele gasta todo esse conjunto de informação, ele te dá um benefício. Qual que é? Agendar os processos de acordo com o tempo, com a prioridade ou que você definiu. A controladora é a mesma coisa, você está pagando um custo. O que é? Em vez de chamar o cara direto, você chama alguém e esse alguém vai chamar o teu driver. Qual que é a vantagem? E você vira para ele e fala assim, faz tal coisa para mim. Ele fala, olha, você está fazendo caquinha, porque isso que você está pedindo para fazer não tem como fazer. Não tem como fazer, porque esse cara não existe. Na hora que você recebe a informação, olha, esse cara não existe, você fala, agora que eu sei que ele não existe, eu posso tentar usar uma metodologia de evitar o erro. Então, se eu receber essa informação, você consegue pensar em alguma coisa. Na programação normal, sem essa informação, como você não tem esse tipo de informação,
o processador ele continua executando o teu código, mesmo que isso vá dar problema no final das contas. Mas aqui a gente tem mais essa camada. Então, aumentou a camada de segurança, tá? Segurança no sentido de confiabilidade, porque é mais difícil a gente usar errado. Beleza, ele existe. Se existe, se o ID for o mesmo ID de alguém que existe, se o ID for o mesmo ID de alguém que existe, tranquilo. O que eu faço? Eu vou nesse driver, eu vou no vetor de funções dele, pego a função que eu quero e executo essa função passando o parâmetro P. Então eu vou no driver, o que ele está fazendo é assim, ó, eu tenho uma lista agora de drivers carregados. Ah, beleza. Então qual o driver você quer o driver 7, o driver 8. Então beleza, eu vou lá na caixinha do driver 8, eu tenho uma lista de funções, na verdade, de ponteiros de função. O comercial tá bonito. Ponteiro de função. Eu vou. Ah, você quer a função 2? Vou. Então ele vai pegar esse cara, vai lá na função 2, e aí ele passa o parâmetro P, que é esse parâmetro P que ele está vindo para cá. Então eu executo tudo isso, ele passa para mim e executo, em vez de eu ir lá direto executar, ele passa corretamente para o driver correto, para a função correta e executa aquela informação. Tranquilo. O processo de inicialização mudou um pouquinho. Então, toda vez que eu precisar inicializar alguém, eu passo o nome dele. Olha, eu quero inicializar com o nome 1, 2, 3. Na verdade, desculpa. Quero inicializar, tá? Quem que você quer inicializar? Você quer inicializar 1, o 2, o 3, o 4? Depende. Como eu tenho um vetor e esse vetor tem uma quantidade máxima de drivers que ele consegue armazenar, eu falo, olha, eu posso salvar mais alguém? Se eu puder salvar mais alguém, beleza. Vou jogar aqui, tá tudo certinho. Se eu puder, eu vou na próxima posição disponível, pego aquele driver, pego a função de inicialização dele, que é aquela função de getDriver, e salvo ele aqui bonitinho. Depois que eu salvei, eu chamo a função de inicialização, passo o nome desse cara, passei o nome desse cara, falo, olha, já preenchi, então eu tenho que gerenciar a quantidade de espaços livres e beleza, tá resolvido. Pode mandar de volta a informação. O que eu fiz aqui é verificar se tem espaço, pegar a estrutura, me dá o seu cartão de visitas. Você me deu o cartão de visitas, eu vou inicializar você. Depois que eu te inicializar, eu salvo bonitinho. Óbvio que a inicialização pode dar errado. Ele pode não conseguir terminar a inicialização e eu deveria saber se não conseguiu, por que não conseguiu, fazer uns testes. Aqui eu estou ignorando, estou fazendo de conta que tudo dá certo, só para o código ficar um pouquinho menor. E aí eu carrego, coloco na minha estrutura. Tranquilo. Alguns problemas com essa abordagem. Para eu conseguir acessar todo mundo, né? Para eu conseguir chegar e falar com todo mundo, eu tenho que ser capaz de pegar o cartão de visitas de cada um dos drivers. Então, de maneira estática, enquanto eu estou gravando o código em tempo de compilação, o que eu faço? Eu vou gerar uma lista com todas as funções de getDriver. GetLed, GetLCD, GetSetSegmentos, GetTimer, GetInterrupt. Então, todos os drivers agora vão ter uma função que me devolve aquele cartão de visitas. E esses drivers que têm essas funções que me devolvem cartão de visitas, eu vou pegar essas funções e vou colocar num vetorzão. E aí eu coloco todo mundo. A vantagem que abre, que a gente não... É praticamente impossível fazer isso sem ter uma estrutura do jeito que está fazendo, é a questão dinâmica. Do mesmo jeito que a gente foi lá com o processo. A gente agora já entende que eu consegui pegar dois processos, que executam o processo 1, depois o processo 2. E, passou tempo, por algum motivo, o processo 1 e o processo 2, eu tenho que inverter a ordem que eles executam. Então, sempre executa o processo 1, depois o 2, o 1, depois o 2, o 1, depois o 2. Por algum motivo, passou o tempo e o processo 2 precisa executar primeiro.
Então eu preciso inverter. Inverter isso, o kernel consegue fazer. Se eu estruturar as prioridades, se eu estruturar as informações corretas, ele vai conseguir fazer isso para mim. Essa capacidade de inverter o processo é o que me permite ter uma garantia maior de tempo real, que as coisas vão executar na hora que tem que executar, com a velocidade que tem que executar, no tempo que tem que executar, na prioridade. Então, essa garantia, para poder fazer esse ajuste, eu tenho que pegar a minha estrutura e permitir trocar essas informações, a velocidade, a sequência de execução. Para isso, eu preciso de um vetor com todos os ponteiros. Isso é uma mudança dinâmica. Isso me traz uma vantagem muito grande. Aqui é a mesma coisa. Então, estaticamente, a gente pode argumentar que de maneira estática a gente não tem muita vantagem. A gente consegue fazer do mesmo jeito que a gente fazia antes. Consegue. A gente consegue dar até o mesmo nível de segurança que fazia antes, sim. Mas de maneira estática, a gente não consegue fazer isso. E qual que é a grande sacada? Imagina o seguinte, você montou teu produto, tua placa. E aí você deixou um barramento de expansão. Então você deixa uns pinos ali para conectar alguma coisa. Por exemplo, o tradicional é uma porta de comunicação para plugar um outro hardware. Então você tem lá 4 pinos, GND, VCC, você precisa ter referência de ground, e provavelmente a tua placa vai alimentar a placa que você vai colocar, então você manda o VCC e ground. E você coloca um SPI, então tem um SDA, um SCL do I2C, ou um S-Clock, um SDIN, um SDOut do SPI. Então você tem lá os seus pinos de comunicação. O que dá para fazer? E olha como é que a coisa fica bem interessante. Lembra que a gente comentou que eu tenho aqui um vetor com todos os meus drivers? E aí em algum driver, em algum lugar, eu tenho o meu driver, e dentro desse driver eu tenho um vetor com os endereços das funções. Aqui eu tenho a minha placa com aqueles pinos de conexão. O que você fez? Você veio e espetou uma... Então aqui você tem a sua placa mãe. Aqui você espetou a placa do teu device. Tá? Espetou seu device. O teu device vira para a placa mãe e fala o seguinte, olha, eu sou eu sou um expansor de portas I2C. Ou eu sou, então tem que ter um protocolo de comunicação, a gente organizou isso na placa, já tá fácil fazer isso, que agora a gente já tem a controladora, já tem todo esse sistema. Na hora que espeta, ele vira pra placa e fala assim, oi, tudo bem? Tudo bem. Meu nome é, meu nome é LCD. Meu nome é LCD. Ele manda esse stream de dados. E, como eu sou um LCD, eu sei fazer algumas coisas. Ah, você sabe fazer algumas coisas? Sei. Tipo que eu sei imprimir caractere. Muito obrigado. O que mais você sabe fazer? Eu sei desenhar linhas. E para imprimir caractere, você tem que me passar um char. Para imprimir linha, você tem que me passar 2 char, que é o ponto inicial. 2 char, na verdade, 4, né? XY do começo, XY do fim. Beleza. Percebam que isso aqui é diferente. Para evitar o problema, faz o seguinte: me manda um ponteiro de void, mas preenche ele com um char. Me manda um ponteiro de void. Opa! Me manda um ponteiro de void. Não tem como preencher um ponteiro de void com 4 char. Mas cria um vetor com 4 char. X1, Y1, X2, Y2. Preenche e me manda o endereço do vetor. Tá tranquilo. Eu sei fazer essas coisas. O que mais você sabe? Olha, se você quer começar a conversar comigo, você tem que me inicializar. Você tem que inicializar as minhas variáveis. Tá? Então, na hora que esses caras estão comunicando, eu consigo fazer essa troca de informações e esse tipo de informação eu consigo salvar, por exemplo, num vetor. Então, eu salvo aqui num vetor. E eu vou salvando os bytecodes, eu vou salvando as informações que o dispositivo me mandou. Na hora que ele terminou de me mandar, eu tenho então aqui uma estrutura de driver
com todas as informações que o LCD me mandou, o que eu faço? Pega esse cara e referencia lá no teu pool de processo, no teu pool de drivers. Qual que é a sacada? Você tem uma placa que você nunca programou um LCD, você não programou código para mexer com LCD nela. Ela sabe imprimir informação, mas ela sabe imprimir, por exemplo, na serial. Você espetou um drive de LCD, o drive de LCD falou assim: você sabe imprimir na serial? Sei. Então é o seguinte, tenta imprimir em mim. Manda para mim as informações que você quer que eu imprima. Ah, mas eu não sei como é que eu faço isso. Não. Sabe como você faz a função do driver de serial? Sei, porque você programou. Faz a mesma coisa, mas em vez de apontar para ele, você aponta para mim. Que é essa sequência aqui. Na hora que você fizer o lag, na hora que você fizer isso, você vai aprender a imprimir no LCD. Então você espeta um drive de LCD e a tua placa automaticamente começa a imprimir no LCD. Você fala, cara, que coisa surreal. Não, a gente faz isso todo dia. Ou vai me falar que você nunca espetou um teclado USB no seu computador e saiu digitando? Ah, mas o meu computador sabe trabalhar com um teclado USB. Vamos pensar uma coisa bem surreal, então. Porque a grande diferença, o grande X da questão aqui é padronização. Nós criamos um padrão. Esse é o X da questão. Então, todo mundo tem que falar a mesma língua. Mas se todo mundo fala a mesma língua, olha que coisa louca que acontece de verdade, tá? Você pega um computador velho lá, com Windows XP, tá? Só para ficar bem datado mesmo a apresentação. Pega um Windows XP velho da vida. O Windows XP é o que? É 2003? Acho que é isso. A última atualização dele é de 2005. A gente tá falando de um cara que é de 03, que já estamos então com 19 anos. Ele já tem 19 anos de idade. É mais velho que alguns dos alunos que estão assistindo a aula. Não. É terceiro ano, não. Então, mais velho que vocês ainda não. Mas é quase da idade de vocês. Ele tem 19 anos de idade. Em 2003, praticamente não existia banda larga. Era modem. 2003? Windows 2000. O display eu acho que é isso mesmo, 2003. Assim, praticamente não existia banda larga. Assim, muito pouca coisa de comunicação. Celular, esquece. Na época não tinha muita coisa. Agora, se você pegar uma máquina com Windows XP, pegar um modem USB 5G, você pega um modem USB 5G, espeta numa máquina com Windows XP, instala o driver e você comunica via 5G. Você está pegando um sistema operacional de uma época que a tecnologia não existia. Você está conectando nele uma tecnologia de 5G. Desculpem. Conectando uma tecnologia de 5G e está conseguindo conversar com ele. Você usa uma tecnologia que na época que você fez o teu sistema, aquela tecnologia não existia e ele consegue usar. Por que ele consegue usar? Porque todo protocolo de comunicação possui o mesmo padrão. Se eu possuo o padrão, eu consigo conversar com um com o outro. Então, obviamente que não é tão simples fazer isso com o código que a gente está apresentando. Tem que evoluir um pouquinho ainda o código. Mas alguns dos tipos de vantagem a gente consegue ter. Que é o hot plug. A base da USB é essa. Você espeta e a própria USB às vezes já fala, olha, eu sou um driver de teclado, eu sou um driver de tal coisa. Você não precisa nem instalar o driver. Então eles se comunicam, eles trocam as informações e pronto. Aquilo está pronto para funcionar. Mesmo que obedecendo o padrão, você vai conseguir instalar uma placa no teu produto utilizando uma tecnologia que na época que você fez o seu produto, aquela tecnologia não existia. E você vai conseguir usar. Você não precisa reprogramar o teu projeto. Óbvio que para a maioria das coisas não é o caminho que a gente vai precisar. Então, se você não precisa usar um sistema operacional geral, tipo um Linux, um Windows da vida, no teu produto embarcado, provavelmente isso aqui não vai fazer diferença.
Mas se você tem uma placa usando Linux, e aí tem placa usando Linux hoje de $20, $5, $10, muito barato, né? Você instala um Linux nela, você ganha essa capacidade de fazer esse tipo de conexão. Por quê? Porque a gente segue esses padrões. Então você tem uma portinha USB no teu produto, você consegue instalar o que você quiser. Então você consegue teu produto, você instala um teclado, um mouse, um monitor, um scanner, uma saída de som, sem você ter aquilo no teu sistema. Obviamente tem que seguir o padrão e tem que deixar algumas coisas mais ou menos organizadas. Essas são as vantagens que a gente consegue a partir do momento que a gente tem uma controladora. Como é que os drivers, né, funcionam? Como é que as coisas, então, estruturam para fechar? A controladora, ela pergunta pro driver qual é o seu cartão de visitas. Então, a controladora vai guardar todos os cartões de visitas de todos os drivers. Como é que a gente faz isso? Ela pergunta, ela adiciona o header de todo mundo, e aí, com o header, ela sabe o nome das funções que ela precisa executar. Ela sabe o nome das funções que ela vai gerenciar dos arquivos, dos processos, dos drivers. E aí, ela gera uma lista e gera um enumerador com cada um dos drivers que ela conhece. Como é que isso funciona em código? Então, aqui está o meu ponto H. O ponto H da controladora é só isso. São 3 funções, né? Eu esqueci. Lá eu falo 2, mas são 3. A controladora, a inicialização da controladora, que basicamente ela só gerencia o vetor, né? Eu tenho a minha função, a grande estrela nossa, né, que é o call driver. Eu vou chamar um driver. E uma função de inicializar os drivers. Então, até aí, tranquilinho. Isso o que ela apresenta para o meu sistema. Notem que aqui eu não tenho nenhum acesso à função específica de driver, tá? Eu tenho uma lista, um enumerador com todos os drivers que eu conheço estáticos. Então, enquanto eu compilei o meu sistema. Mas não dá para fazer dinâmico e adicionar aquela ideia do plug and play? Sim. O código tem que ficar um pouquinho mais complicado, mas eu preciso partir dessa estrutura para chegar lá. Eu vou parar um pouquinho antes, que a ideia é só a gente montar o funcionamento geral para vocês terem uma ideia de como isso funciona. E também porque sistemas operacionais provavelmente vocês vão usar no comercial, no dia a dia, já implementaram isso para vocês. Então, como eles já implementaram, não tem por que a gente reconstruir a roda. E eu preciso ter uma lista de todos os drivers, tá? Um get driver. Esse cara eu coloquei no ponto H porque na época dava um pau com o SDCC do compilador. Eu não testei, mas eu acho que dá para migrar ele para o ponto C, tá? A gente faz o teste agora, eu acho que não vai ter muito problema não. Mas basicamente o que eu quero é só ter esse conjunto de informações públicas. Então eu tenho as 3 funções do driver e eu tenho um enumerador que me fala quais são os drivers que existem. Tranquilo? Esse aqui é um exemplo de um ponto H preenchido, tá? Então aqui é a informação genérica, esse aqui é um ponto H preenchido. Então aqui ele colocou 3 drivers, um driver genérico, um driver de interrupção, um driver de timer. Aí ele, no enumerador, ele criou o driver genérico, o driver de interrupção, o driver de timer e o driver end. Do mesmo jeito que eu termino as funções com LCD, end, LED, end e tal, eu vou terminar esses caras com o driver end para saber quantos drivers existem. Eu vou criar estático uma lista de todos os get driver. Aí eu tenho o get genérico, o get interrupt, o get timer. Deve ter como automatizar isso, mas eu não gastei muito tempo com isso não. Então eu preciso que o meu programador tome o cuidado de colocar sempre na mesma ordem esses 2 caras. Então as definições dos nomes e os ponteiros para receber. Deve ter como automatizar, mas para simplificar, a gente coloca eles na mesma ordem, tá? E, por fim, a gente faz uso. Né? Onde é que estão os defines? Então, tem 2 questões. Eu tenho a lista dos comandos, eu tenho a lista
das funções que o driver sabe fazer, esses caras, eles estão no ponto H de cada um dos drivers. E a minha controladora tem uma lista de todos os drivers que existem. Então, com esses caras, a gente consegue fazer o uso. Como é que ficou a arquitetura final do nosso sistema, né? Então, como é que ficou a arquitetura final de como o nosso sistema está funcionando? Eu tenho meu hardware, tá aqui embaixo. Esse aqui é o que executa mesmo as atividades. Ele tem 2 pontos de disparo. O primeiro ponto de disparo, ele pode chamar o main e ele pode chamar a interrupção. O que a gente está usando aqui é só a interrupção de tick para ligar e desligar as atividades, né? Ligar e desligar os. Desculpa. A função de tick aqui ele só está funcionando para fazer os ajustes de tempo, subtraindo aquelas variáveis de cada um dos processos. O meu main cria todos os processos lá no process pool. Então ele cria lá no process pool os processos 1, 2, 3, 4, 5. O usuário, o programador, cria os processos que ele quer que execute de verdade. E eu chamo o kernel loop. O kernel loop então vai ciclar através de cada um dos processos à medida que eles precisam executar. O processo chama a controladora. A controladora verifica os drivers que estão carregados. Se não tiverem carregados, ela pode carregar. Eu faço a inicialização e carrego esses caras. Através do getDriver, eu recebo o endereço para acessar o driver. Então, esse cara vem, acessa esse cara. Ele vai no software do driver da função desse cara. E, por sua vez, a função vai lá no hardware e acessa. É uma sequência de coisas, um chamando o outro, chamando o outro. Tá, tem um conjunto de processamento que eu preciso fazer que a priori seria supérfluo. Não faz sentido eu ter tudo isso, eu poderia acessar direto o hardware. A grande questão que a gente ganha aqui é a segurança. Tá? Eu consegui adicionar, reiniciar. Se um driver der problema, eu posso... ele falou assim, olha, o driver não foi inicializado. Ou por algum motivo deu um pau. O driver falou, olha, deu um problema, eu não sei o que aconteceu. Eu posso virar e falar o seguinte, então reinicializa o driver. Eu posso pedir para que ele reinicialize, para que ele volte a executar a rotina de inicialização. Então eu não preciso reiniciar a placa. Ele consegue tentar reinicializar partes do código, partes do meu projeto, e dessa maneira ele consegue recuperar um periférico que parou de funcionar, por exemplo. Então a gente tem mais ferramentas que a gente consegue gerenciar. Então esse é o parâmetro geral de como a gente quer que atenda. Quais são as vantagens, né? Então, a vantagem imediata para a gente, e é como quase todos os sistemas operacionais funcionam, esses caras não têm acesso direto ao hardware. Como eles não têm acesso, eu consigo colocar travas de segurança aqui. Se você tem um processador que tenha uma MMU, ou uma MPU, um Memory Management Unit, ou um Memory Protection Unit, uma ferramenta de proteção de memória, eu consigo, por hardware, proibir o acesso de P1 e P2 ao hardware. Então, se o P1 e P2 tentar acessar o hardware, ele não consegue. Não tem como. Mas eu não posso marotamente pegar um endereço do hardware e tentar acessar? Não. Porque o hardware proíbe. Ele não deixa eu acessar diretamente. Então tem como fazer essa proibição, professor? Tem. A gente precisa de uma MPU ou uma MMU. E aí, o que acontece? A controladora olha o que o processo quer fazer. Ela vê se o processo tem prioridade, se ele tem autoridade para mexer com aquele hardware. Ela vê se não tem outra pessoa mexendo com o hardware. Se não tem outra pessoa mexendo no hardware, se não tem outra a pessoa querendo mexer com esse cara, ela autoriza. Aí ela libera o caminho para o ponteiro funcionar. Senão ela bloqueia o funcionamento do ponteiro. A gente vê isso quando você está fazendo programa em C, com desktop, né? Windows, Linux.
e você faz um vetor de 10 posições e tenta acessar a posição 15. E aí ele fala seg fault, segmentation fault, falha de segmentação de memória. O que é isso? Você tentou colocar um ponteiro para um lugar que não é seu, que você não pediu permissão. E aí ele trava o teu processo, ele não trava o sistema operacional. Então ele consegue evitar que pessoas, de maneira sem querer, acidental ou até mesmo maliciosa, tente acessar o hardware. Óbvio que um processador que tem MMU, que tem MPU, ele é um pouquinho mais caro que um processador que não tem. E óbvio, é muito trabalhoso mexer com MPU e MMU. Na mão, configurar os endereços, janela de memória e tal, esquece, tá? Você vai perder um tempo do cão para fazer isso. O que a gente faz? Pega alguém que já montou toda essa estrutura pra gente, pega um sistema operacional que já tem isso daqui. Como ele já tem isso daqui, você vai lá e usa normal. Você vai lá, põe, mexe, liga, desliga e tem proteção. Se sem querer você definiu, por exemplo, que o teu processo 1 pode mexer com LED, o processo 2 não. LED é pisca, não tem graça, né? O processo 1 pode abrir a comporta do submarino. O processo 2 não. Porque o processo 1 é o que vem do teclado do botão de abrir a comporta do submarino. Então, se o cara apertou lá, tem que abrir. O processo 2 é o MP3 player. Óbvio, todo submarino tem que ter o MP3 player, né? Vai ficar lá embaixo sem música, não tem como. Imagina se o processo... Aí você fala assim, tem um bug no projeto. O que é? Toda vez que dependendo da música, se eu toco algumas músicas, abre a comporta do submarino. Imagina que se existisse uma situação essa. Na hora que eu toco sei lá, Beatles, Yellow Submarine, a comporta abre, não importa onde tá. É um problema de segurança razoável. Eu não quero que essa função mexa. E aí pode ser malicioso ou pode ser acidental. Tem um buffer overflow na estrutura de processamento do MP3 player, que ele vai numa posição de memória, tenta ler ou gravar uma coisa numa posição de memória que ele achava que era um trecho de música, mas na verdade lá é um endereço da porta A, que é o endereço que abre a comporta. Eu não quero que ele mexa lá, porque senão vai dar merda. O que você faz? Você fala, o controladora, esse cara tá proibido de mexer com hardware. Ou ele só pode mexer com a porta C. Por quê? A porta C é onde está o alto-falante. O processo 1 só pode mexer com a porta A, que é onde está o processo da comporta, os I/O da comporta do submarino. Então, você fala para a controladora, é do mesmo jeito que a gente dá as prioridades para os processos. Esse processo tem prioridade 1, 2, 3, quer executar de tanto tempo. Você pode chegar para a controladora e falar, olha, esse processo, eu quero que ele execute isso aqui ele pode mexer, isso aqui não. Você descreve e ela faz para você sozinho. Ela gerencia. A chance de dar problema diminui. Não é zero, não elimina. A gente tem uma série de questões no meio do caminho, questão de segurança, que dá para quem quiser continuar nessa linha, tem bastante área de pesquisa, mas isso nos ajuda. Então você está pagando mais caro, por quê? Primeiro que você está pagando o salário da controladora. Segundo, que para ter esse nível de proteção, o teu hardware tem que ter capacidade de mexer no barramento de endereço. Ele tem que ter uma MMU, uma Memory Management Unit. Se alguém não pegou, chama MMU ou MPU. Esses caras conseguem vir aqui no barramento de endereços e colocar um OK ou não OK. Ó, pode ir, não pode ir. Eles conseguem cortar o fio. Quase que fisicamente ele corta o caminho do sinal. Ele tem um MUX. Eu acho que é assim que é implementado. Não tenho tanta certeza. Mas se eu não me engano, ele tem uma espécie de um MUX ou um three-way, uma porta on-off, que ele liga e desliga, e aí o sinal não passa para frente. Então ele corta. O processo P2 pode querer acessar a porta A. Ele pode tentar acessar a porta A. Ele pode até fazer um ponteiro e tentar acessar na marra. Mas a controladora cortou o caminho. Rodrigo, mas
não tem perigo desse cara vir aqui na controladora e falar, me dá permissão? Imagina que um cara malicioso. Ele não tem autoridade, ele não tem como mexer. Ele não pode ir na controladora e pedir para mexer? Pode. A controladora não dá esse acesso para ele? Eu posso falar que não. Eu posso criar um sistema que não. Porque o acesso da controladora, eu defino ele só na inicialização do sistema. Então, na hora que eu desliguei e liguei, eu defini aquilo ali. E aí não tem como mexer depois disso. E isso está estático em código. Ah, mas eu não posso achar um bug que eu hackeio aquilo lá e na hora que eu reinicio, ele me dá a permissão para um cara que não deveria? Sim, você acabou de hackear o sistema para te dar uma permissão para fazer o que você não queria. Mas já começou a ficar bem mais difícil de fazer isso. Tá? Não existe sistema à prova de falha. Todo sistema é feito por via de regra até hoje, né? Os sistemas são feitos por seres humanos. Ah, não, mas agora tem uma inteligência artificial que faz o sistema. A inteligência artificial foi feita por um ser humano? Não, mas alguém fez aquilo. Se você for voltando toda a cadeia de desenvolvimento, alguém tá no meio. E se tem alguém no meio do caminho de desenvolvimento, pode ter erro. Então não vai ter um sistema à prova de falhas. É muito difícil a gente conseguir chegar nessa abordagem, tá? Mas a gente subiu a régua. Agora o erro acidental, que é o erro sem querer, praticamente zerado. Ah não, o cara quer dar erro. Mesmo assim você consegue travar muita coisa, tá? Beleza. Temos um tempinho. Temos alguns minutos. Eu só vou fazer então um segundo hands-on, bem rapidinho, sobre agora a controladora e vamos ver como é que esse cara funciona. Eu não sei se a gente vai ter tempo de executar tudo, mas vamos lá. Deixa eu só ver se eu... Opa. Depois eu abro esse cara, se precisar. Eu não sei se eu já deixei organizado o item existente. Não, o controlador não está aqui. Então a gente vai ter que criar. Vamos criar um header, a ctr driver.h. Essa vai ser a minha controladora. Vamos criar também a controladora.c. E aí, enquanto isso, eu vou já adiantar e copiar o código para deixar prontinho aqui. Cadê você? .h, .h, .h. Tá, o que eu tenho dentro da minha controladora .h? Tá tudo travando aqui. Espero que a gravação não dê muitos problemas. É o seguinte, sair da descarta, deve reduzir um pouquinho a memória. Eu quero agora pegar esse daqui. Beleza. Tem o meu init, tem o call driver e tem a minha lista dos drivers. A gente já vai fazer aquela alteração que eu comentei com vocês. Qual driver que a gente conhece? Por enquanto, eu só tenho o drive LED. Vírgula. E aí, para eu poder usar o driver LED, eu tenho que dar um include nele. Drive LED.h. Belezinha. E eu preciso do get LED driver. Eu não vou executar, eu só vou passar um endereço desse cara. Então, preencher o meu ponto H. O meu ponto C, que ele vai gastar mais 10 minutos para preencher, é controladora de driver.c. Tá? E aí, na controladora, no ponto C, a gente vai colocar as três funções. A mais importante para a gente é a de chamada do driver, a call driver. E aí a gente vai ter os IDs, as funções de como mexer com cada uma delas. A de inicialização, que é tranquila. E a de inicialização do driver e a de inicialização da controladora. Então vamos lá, deleta isso aqui. A gente tem aqui a nossa call driver. A gente tem
a nossa inicialização da controladora. E o código meu tá picado. Tá picado. Vai ter que fazer as outras coisinhas aqui que eu não tenho. A terceira é bom que a gente programa um pouco ao vivo. Nunca façam demonstração de código ao vivo, que vocês vão passar vergonha. Vocês vão ver daqui a pouquinho, eu vou passar. É certeza, né? Então, o que eu tô precisando de informação? Fail e drive. Então, a primeira coisa eu preciso dar include nos tipos de driver. Eu preciso dar include no arquivo que eu acabei de criar, na controladora.h. Ele deve resolver a maioria. Tá. Esse cara, drivers loaded. É só drivers, o nome aqui embaixo. Então tá errado lá no slide. Acabei de descobrir. Drivers. Beleza. Então, o meu driver é um ponteiro para driver. É um vetor de ponteiro para driver. E não é driver ID, é só ID. Aqui não é função, é funções. E aqui eu preciso, acho que de outro. Não, pera aí. Tá, as minhas funções. Eu acho que eu executo direto. Deixa eu só dar uma olhada. A minha função. As funções já executo direto, não precisa. Então depois eu atualizo já os slides. Tem algumas coisas. Alt Shift F. Já reorganiza todo mundo. Eu preciso de uma definição desse cara quando tem um erro. Eu vou colocar a definição no ponto H só para a gente manter o padrão. Define. Quando ele der um problema e não achar, deu um erro. Que número? 42. Então, resposta da vida, universo e tudo mais é quando dá um erro que não achou o driver. Esse aqui eu tô chamando de driver get funky. E esse, acho que aqui eu mudei o nome, eu simplifiquei, ficou só init. Vou confirmar. Init funky. Passa. Aqui eu passo só new driver. Acho que é isso aqui, não tem o endereço. Vamos com calma. Eu peguei o endereço. O driver me devolve o endereço. O meu cartão de visitas. Olha, me devolve o cartão de visitas desse cara. Salva aqui. Eu vou pegar o seu cartão de visitas. Vou te chamar e vou te falar que o teu nome é new driver. Não, é isso mesmo. Eu acho que aqui é sem endereço mesmo. Tranquilo. Tem um fail. Esse fail tá lá no kernel, que eu ainda não incluí. Espera aí, travou. Include kernel.h. E aí a gente tem, quando dá errado, quando dá tudo certo, ele devolve belezinha. O que você está reclamando aqui? Está sendo usado só de vez em quando? Não. Não está falando nada, beleza. Vamos compilar. Enquanto a gente termina de dar uma olhada. Inicialização. Deloaded é igual a 0. Então, quantos drivers começam inicializados? 0. Enquanto ele compila para achar mais alguns erros para a gente, vamos começar lá. Então, eu não tenho mais esse cara de driver. Não preciso ter esse cara. E essa função aqui ela vai ficar um pouquinho diferente. Então, primeiro que a gente faz, vamos incluir a nossa controladora. Agora a gente tem uma controladora. Inicializa os hardwares. Não preciso. O timer eu preciso porque a gente não tem o driver dele, tá? Eu ainda não implementei o driver dele. A gente vai implementar na semana que vem. Porque aí tem uma questão da interrupção, de como ele funciona a interrupção, um pouquinho diferente. Travou aqui. Para terminar de compilar.
43 segundos. Beleza. A gente vai inicializar, então, a controladora de drivers. E eu quero inicializar um driver. Qual driver? Quais drivers, Rodrigo, será que meu sistema tem para eu inicializar? Digita isso, autocomplete. Ó, eu só tenho o driver LED por enquanto. Ah, beleza. Inicializei o driver LED. Eu já quero começar com um valor inicial. Tudo bem. Qual driver? Qual driver você quer? Driver LED. Qual função do LED você quer? Eu quero um LED 7. Ah, você quer ligar? Sim. Qual valor você quer começar? Eu quero começar todo mundo apagado. Beleza. Então você chama o driver e tá ok. Aqui em cima, a alteração que a gente faz é essa. Ao invés de chamar o driver e passar a instanciar, chamar não, a gente fala, olha, o controladora, chama esse driver passando esse valor e colocando isso aqui. Para ficar diferente, eu vou chamar a função LED flip. O que o LED flip faz? Ele troca os valores. Então a gente vai ver, como está começando com 0, ele deve ficar tudo aceso, tudo apagado. Tudo aceso, tudo apagado. Porque tá executando, o código que está executando até agora é aquele contador. Aquele contador decrescente que a gente tinha instalado. Eu vou executar esse porque é diferente. Então, se funcionar e piscar, a gente sabe que toda a estrutura que a gente pôs, ela está funcionando. Agora, aqui ele vai reclamar, porque eu não tenho mais essa variável. Agora começa a ficar um pouco mais simples a função. Por quê? Você inicializa seus drivers, você chama os seus drivers e aqui você pede para executar as atividades. Ó, executa o driver tal, tal. E começa a ficar um pouco mais simples a programação, porque você tem condição de pedir para ele completar as funções, o que você quer que ele execute. Compilou? Parece que sim. Reload. Acendeu todo mundo. Apagou todo mundo. Acendeu todo mundo. Apagou todo mundo. Tá um pouquinho devagar. Não sei se a gente fizer um overclock aqui, se ele resolve. Mais ou menos. Tá? Mas tá programado. O clock aqui, ele só vai impactar pra gente nas medições de tempo do timer e nas medições de timer, PWM, ADC não vai. Tinha mais alguma coisa. E serial. Comunicação serial, porque tem a velocidade baseada no clock. Então precisa ao clock que a gente está utilizando mesmo. Mas fora isso, para LED e tal, não deve atrapalhar muito não. Então aqui tá tranquilo. Eu tô conseguindo mexer com o driver do LED sem precisar me preocupar se aquele driver, qual porta, qual função, o que está acontecendo, o que não está acontecendo. Então isso é uma coisa bastante interessante. A gente consegue organizar. A maneira de inicialização, esse cara não é obrigatório, a gente só deu um valor genérico. E cada vez mais a gente vai começar a ficar um pouco mais organizado. Então você vai ter os seus init drivers. E você não precisa colocar mais essa tonelada de driver. A gente ainda precisa do kernel. Esse cara não precisa. Precisa por causa desse cara que a gente vai esconder na aula que vem. Mas sim, qual que é o objetivo? No meu main.c, eu adicionar o kernel só, porque a gente faz isso. O kernel, eu quero que venha tudo, então junto com ele vem a controladora. Então a gente adiciona o kernel. Não preciso mexer com timer, porque isso é driver. Driver, a controladora que vai resolver. Interrupt, a controladora vai resolver. Então o que vai ficar o meu programa final? Vai começar a ficar um pouco mais próximo do que a gente tinha, por exemplo, em linguagem C. Você vai criar os teus processos. Você vai inicializar quem você precisa inicializar. Chama o kernel, adiciona todo mundo e executa. O restante vai estar escondido dentro da infraestrutura que você fez. Segunda vantagem, você quer fazer um novo produto, um novo desenvolvimento, um novo software, você vem aqui e simplesmente usa o mesmo projeto, tira o main.c e refaz o main.c. Por quê? O driver, biblioteca, tá tudo organizado, tá tudo pronto. Mudei de processador. Mudou. O que mudou? Tem uma porta a mais.
você vai lá no driver, ajusta aquilo lá e adiciona o que você precisa. Então facilita a evolução, a organização. Depois que você testou bem os seus drivers, a sua controladora, você não precisa, aquilo começa a ter. É muito difícil ter bug, porque você já testou muito tempo. Então, se der alguma coisa errada, você sabe que está na aplicação, não necessariamente está lá no software, lá na base. Então, isso tudo te ajuda a ter uma confiança, uma organização um pouquinho melhor dentro do sistema. Certo? Então, agora a gente tem a nossa controladora chamando. Sim, para ligar um LED, a gente cria uma tarefa que pede permissão para o sistema operacional. O sistema operacional vai ver com a controladora se aquele driver está instalado. Se não tiver instalado, ele instala o driver. Depois de instalar o driver, ele passa por parâmetro com poder de função aquilo para ela. E aí sim ela liga o LED. Tô pagando caro. Sim, você está pagando caro. Mas você está tendo confiabilidade em volta. A gente pode pensar no kernel e na controladora de certo modo como se fosse um seguro. Porque se você fizer tudo certinho, você não precisaria do kernel, você não precisaria da controladora se você fizesse tudo redondinho. Mas você fica assim, vai que dá errado, né? Então sabe o que que é? Eu vou pagar um seguro no meu carro. Vai que bate, vai que acontece alguma coisa. O seguro banca. Mas você paga alguma coisa para ele. Aqui é a mesma coisa. Eu tô pagando uma taxa para o meu kernel, eu estou pagando uma taxa para para minha controladora para garantir que está tudo certo. Tranquilo? Dúvidas? Chegamos no horário. A gravação está um pouquinho pequena, mas eu dei um atendimento antes da aula hoje. Sem dúvidas por enquanto? Não tô joia. Muito obrigado, pessoal. E a gente se vê semana que vem, então. Obrigado.